Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da Bolsa, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nos mercados de capitais geridos pela Bodiva, no caso de Angola, e nos mercados de capitais a nível do mundo. Hora da Bolsa, o espaço em que o seu dinheiro rende mais. Este programa conta com o patrocínio da Bodiva, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola, e é emitido semanalmente, segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h, na LAC, Luana Antena Comercial, 95.5 em FM. A Hora da Bolsa tem retransmissão no nosso canal de YouTube, onde você pode acompanhar em direto, no mesmo momento em que passa na LAC, nos mesmos dias, segunda e quinta-feira, e também, depois de terminar o programa, como rádio efêmera, no canal de YouTube. O caro ouvinte tem a possibilidade de acompanhar o que efetivamente se passou e todas as edições do nosso programa no canal do YouTube. Todos, nacionais ou estrangeiros, podemos comprar instrumentos de dívida e ações na Bodiva. Mas primeiro precisa de abrir uma conta custódia num banco autorizado ou corretora. Pode guardar e transferir títulos e ações somente se tiver uma conta custódia. Ainda não tem uma conta custódia? Procure entre os 27 intermediários financeiros autorizados aquele que lhe oferece as melhores condições e solicita a abertura de uma conta custódia. Os títulos de dívida e ações rendem mais dinheiro em juros que os depósitos a prazo. Do que é que está à espera? Contacte já o seu banco ou corretora, abra já a sua conta custódia e coloque o seu dinheiro a render na Bodiva. A campanha de literacia financeira da Hora da Bolsa conta com o apoio da Bodiva. Confiança e transparência ao serviço do mercado. Hoje vamos trazer-lhe, como é habitual, a rubrica Mercado em Ação, em que convidamos especialistas numa área do saber para ajudar-nos a perceber de que forma as empresas e as famílias, os agentes económicos, podem tirar proveito do mercado de capitais. Hoje convidamos o sócio da sociedade RLA, Dr. Rui Amendoeira, que tirou uma parte do seu tempo para partilhar connosco o conhecimento que tem sobre a abertura de capital em bolsa. É um procedimento, a empresa tem de abrir capital, para isso tem que se transformar em sociedade aberta. Em Angola, normalmente as empresas são sociedades por cotas, sociedades anónimas, algumas até sociedades em nome individual, mas para ir para a bolsa tem que ser uma sociedade aberta. E é isso que nós queríamos hoje ajudar os potenciais emitentes a entender. O que é isto de uma sociedade aberta? Quais são os tipos de sociedades abertas que existem? Que tipo de serviços jurídicos ou de advogados se devem procurar quando se pretende abrir capital? Quais são os passos? E claro, o nosso convidado não poderia ser melhor escolhido, Dr. Rui Amendoeira, um especialista, e a quem agradecemos desde já por aceitar partilhar o conhecimento connosco. Dr. Rui Amendoeira, muito bom dia. Bem-vindo à Hora da Bolsa. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar a conversar consigo. Dr. Rui Amendoeira, começaremos por falar dessa questão. Não é rocket science quando se fala em abrir capital. Normalmente, quando diz-se que uma sociedade que se quer listar em bolsa tem que se transformar necessariamente em sociedade aberta. Em termos simples e práticos, o que é que isso significa, Dr. Rui Amendoeira? Eu começaria por dizer como comentário prévio de que, naturalmente, a decisão de uma empresa abrir o seu capital e entrar, digamos assim, no mercado de capitais e ser cotada na bolsa é uma decisão muito importante, provavelmente uma das decisões mais importantes que uma empresa pode tomar. Só empresas que estão em condições muito particulares e conseguem preencher um conjunto de requisitos que estão previstos na lei e que exigem naturalmente uma determinada dimensão, organização, nível das contas, das demonstrações financeiras e todo um conjunto de aspectos que têm a ver com o posicionamento e com a estratégia da empresa que, num determinado momento, justificam a sua entrada em bolsa. É uma decisão muito importante. Só um número muito limitado de empresas estão em condições de poder ser admitidas à cotação numa bolsa
Bolsa de Valores, no mercado de capitais. E como o Joel disse, de facto há um conjunto de formalidades e de requisitos que têm que ser cumpridos, nomeadamente a abertura de uma sociedade aberta, cujas ações depois possam ser livremente transacionadas no mercado de capitais, e é justamente para ajudar as empresas a cumprir essas formalidades e a cumprir esses requisitos que é necessária a intervenção de profissionais e de assessores, no caso de assessores jurídicos, que será o tema principal desta nossa conversa, em que medida é que essa intervenção por parte dos advogados e dos assessores jurídicos em geral é necessária, porque o processo é um processo extraordinariamente complexo. Para dar uma ideia, Joel, nos mercados mais evoluídos e mais sofisticados, falamos, por exemplo, dos Estados Unidos, o processo de um IPO, a cotação de uma empresa entrada de uma sociedade na Bolsa, para ter uma ideia, é um processo que, em regra, começa a ser preparado, às vezes com 2 ou 3 anos de antecedência, exige a montagem de equipas dedicadas ao projeto, exige que ao nível da administração e ao nível da chefia e da gestão do topo da empresa haja um conjunto de pessoas que praticamente estão dedicadas a full time ao projeto e depois naturalmente essas equipas internas têm que ser apoiadas por um conjunto muito amplo de assessores externos nas várias vertentes, na vertente de gestão propriamente e de preparação do plano de negócios e preparação da estratégia, na parte financeira, na parte da auditoria e, naturalmente, também nos aspectos legais e jurídicos que são muito importantes ao longo de todo o processo de admissão de uma empresa à Bolsa. Muito obrigado, Dr. Rui Amendoeira, por essa explicação. Olhando para aquilo que é a realidade em Angola, qual é a intervenção que a assessoria jurídica tem no âmbito do processo de preparação de uma empresa em Bolsa? Em Angola, temos o mercado de ações e temos o mercado de obrigações. As empresas podem tanto emitir ações como obrigações. No mercado de bolsas, os requisitos são, obviamente, 3 anos de atividade, no mínimo, capitalização mínima do equivalente em kwanzas a 500 milhões, a intenção de dispersar no mínimo 5% do capital, tem que ter, naturalmente, publicado os 3 últimos relatórios de contas e o último relatório tem que estar auditado. E tem que ter o prospecto completo. Os requisitos para o mercado de ações, que é aquilo que a gente chama da Liga dos Campeões, onde só vai a quem, efetivamente, como diz o Dr. Amendoeira, e muito bem, um grupo muito limitado de empresas. Isso a nível do mercado de ações. Também temos o mercado de obrigações, onde podemos ter, por exemplo, 3 anos de atividade, são requisitos já mais leves, montante mínimo da empresa do volume de negócio à volta de 60 milhões de kwanzas, publicar os últimos 3 relatórios e contas, o último tem que estar auditado, obviamente, e tem que ter também um prospecto completo. Esse é o segmento onde vão empresas menores do que as que vão estar listadas no mercado de ações. Também no mercado de ações podemos encontrar, a nível de emissão de ações, o mercado de balcão organizado, onde os requisitos são último relatório de contas auditado, plano de negócios por 5 anos, prospecto simplificado, estes são os principais. Já no mercado de obrigações, tem que ter o último relatório de contas auditado, plano de negócios por 5 anos, prospecto simplificado. Por fim, temos o mercado das PMEs. Eu acho que na Europa é mais o das small cap, as pequenas empresas, onde as empresas, para estarem listadas, têm que ter o relatório de contas certificado por perito contabilista, inscrito na Ordem dos Contabilistas dos Peritos Contabilistas de Angola e na CMC. Também um plano de negócios por 3 anos. Tem que ter a figura do sponsor. Aqui, como notamos, não há um volume de negócio exigido, mas tem que ter um sponsor que diga: não há problema, essa empresa, do ponto de vista de solvabilidade e capacidade financeira, é patrocinada por mim. Esse sponsor pode ser uma empresa, pode ser um fundo de investimento, pode ser efetivamente uma figura, um latifundiário. E tem que ter um prospecto simplificado. Já no mercado obrigacionista, as PMEs precisam apenas ter relatório de contas certificado por perito contabilista inscrito na OCPCA e CMC, plano de negócios por 3 anos, figura do sponsor também e o prospecto simplificado. Como podemos ver, na Bolsa de Dívida e Valores de Angola há 3 realidades que se preparam para as empresas. O fundo, quando ele ainda é pequena, entra para as PMEs. Pode emitir ações ou obrigações e aqui estão os requisitos. Quando ela é média ou grande, mais ou menos, o mercado de balcão organizado serve, não cumpre ainda alguns requisitos para ir para o mercado de bolsa como tal, então vai emitir ações no mercado de balcão ou também obrigações em mercado de balcão. Por fim, a Liga dos Campeões, como a gente diz, está o mercado de bolsa,
que têm requisitos muito mais apertados. Mas, naturalmente, como disse bem o Dr. Rui Amendoeira, e essa é a base da nossa conversa, para fazer tudo isso é fundamental a assessoria jurídica. Em que consiste, efetivamente, a assessoria jurídica para qualquer um dos grupos dessas empresas que se queiram listar em bolsa, quer em PMEs, quer em mercado de balcão organizado ou em mercado de bolsa? De facto, estes requisitos que o Joel indicou estão corretos e correspondem, de facto, às 3 modalidades que são admitidas na Bolsa em Angola. Mas seja em que modalidade for, mesmo nas mais simplificadas, de facto, como eu disse, a intervenção do assessor jurídico e do advogado é essencial, porque o processo de admissão à Bolsa é um processo de enorme responsabilidade e de confiança, que tem que ser projetada nos investidores, em quem investe na Bolsa, e quem investe na Bolsa e compra ações tem que saber e tem que ter a confiança que está a comprar ações de uma empresa, de uma entidade que é sólida, que cumpre as regras ao nível do reporte financeiro, que tem as suas contas devidamente auditadas, que publica resultados que são fiáveis, por aí fora. E, portanto, essa necessidade de previamente qualificar a empresa que se admite à cotação na Bolsa e garantir que essa empresa tem, de facto, condições para poder transacionar os seus títulos na Bolsa, exige que essa empresa, no momento da admissão ao mercado, cumpra um conjunto de obrigações, um conjunto de requisitos e um conjunto de procedimentos que são essencialmente de natureza jurídica, procedimental e, portanto, exigem a intervenção de um assessor jurídico, de um advogado. Eu vou concretizar dando exemplos de atividades concretas em que a intervenção do assessor jurídico se concretiza, mas, para lá dessas atividades concretas, importa notar que o aconselhamento jurídico e a assessoria jurídica têm que estar presente de uma forma permanente em todo o processo de admissão à Bolsa. Eu diria que desde o momento em que a administração ou a direção de uma empresa decide, ainda que não tenha decidido a título definitivo, mas admite a possibilidade de cotar a sua empresa no mercado de capitais, numa Bolsa, a partir desse momento tem que haver uma intervenção e um acompanhamento da parte jurídica, digamos assim. Seja internamente dentro da empresa, na medida em que a empresa tenha essa capacidade interna, esses recursos internos, seja recorrendo a assessores externos, e nomeadamente a uma firma de advogados, a um escritório de advogados que tenha nomeadamente experiência nesta área. E esse acompanhamento tem que ser permanente porque os aspectos jurídicos e os aspectos legais são absolutamente essenciais em todo este processo. Exemplos, começando talvez pelo documento mais importante, que é o prospecto. O prospecto, no fundo, é o documento através do qual a empresa se apresenta ao mercado e se apresenta aos investidores. Diz quem é, diz o que é que faz, diz que estrutura tem, diz que plano de negócios tem, que estratégia que tem, quais são as suas contas, as demonstrações financeiras, as responsabilidades, enfim, toda a fotografia da empresa está contida no prospecto. O prospecto é um documento normalmente bastante longo, que tem frequentemente centenas de páginas, que demora meses, às vezes anos, a preparar. É um documento eminentemente, eu diria, de responsabilidade. Não é um documento de marketing, mas é um documento que tem que ser preparado de uma perspectiva de responsabilidade, ou seja, aquilo que está dito pela empresa naquele prospecto e que os investidores, seja os institucionais, seja os investidores, digamos, particulares de retalho, devem ler antes de comprar ações daquela empresa. Aquilo que está dito naquele prospecto deve ser informação correta, informação fidedigna, informação transparente, porque se não for, criar situações de responsabilidade. E há exemplos das bolsas internacionais de situações de empresas que se apresentaram ao mercado com base em prospectos que faziam declarações ou afirmações que não eram corretas, quer quanto à realidade existente naquele momento, quer quanto à perspectiva de atividade futura e projeções futuras que depois se vieram a revelar erradas e até diria fraudulentamente erradas às vezes, e isso obviamente cria uma situação de responsabilidade da empresa e dos próprios administradores da empresa que elaboraram esse prospecto. Portanto, o prospecto, eu diria, é a bíblia de um IPO, de uma admissão à Bolsa, é um documento preparado essencialmente ao nível da sua redação pelos advogados, mas que tem naturalmente que contar com o contributo multidisciplinar das várias áreas, desde logo da gestão da própria empresa, dos auditores, dos assessores financeiros, todo um conjunto de entidades que fazem parte da empresa. Depois há a atividade de natureza mais procedimental relacionada com o relacionamento da empresa com a Bolsa de Valores, com entidades setoriais que tutelam o respectivo setor de atividade, com autoridades da concorrência, em algumas circunstâncias, como é o caso de Angola com o Banco Central.
todo esse relacionamento com este conjunto de entidades que vão intervir no processo de admissão do mercado de capitais, essa interação é feita pela empresa e pelos administradores da empresa, mas com uma intervenção dos advogados muito forte. Cabe-lhes a responsabilidade, na maior parte dos casos, de preparar as comunicações, de preparar as notificações, de preparar as cartas, de responder aos pedidos de esclarecimento, por aí fora. Depois, outro aspecto muito importante tem a ver com a disponibilização da informação por parte da empresa que se propõe entrar na Bolsa. A empresa tem que preparar um data room com a informação sobre a realidade da empresa, onde devem ser colocados todos os documentos relevantes para poderem ser consultados pelos potenciais investidores. Portanto, todo o processo de organização dessa data room tem também uma intervenção da componente jurídica e dos assessores jurídicos muito significativa, porque é depois a partir da análise dessa data room que os investidores e os seus advogados vão poder fazer também a due diligence da empresa. Depois eu diria que outro aspecto também importante tem a ver com a redação de todo o conjunto de contratos, acordos e outros instrumentos jurídicos que têm que ser preparados para serem utilizados ao longo do processo. Refiro-me aos acordos de confidencialidade, aos próprios contratos que têm que ser elaborados, a declarações que têm que ser apresentadas, garantias que devem ser apresentadas. Todo esse conjunto, todo esse acervo de documentos jurídicos que deve ser elaborado, naturalmente são também os assessores jurídicos, os advogados que intervêm nessa elaboração. Depois, outro aspecto importante também tem a ver com a estruturação do negócio. Não basta decidir entrar em bolsa. É preciso saber que entidade é que vai ser admitida à cotação, porque é essa entidade e não outra, quais são as implicações, por exemplo, ao nível fiscal, de fazer cotar uma determinada entidade do grupo de empresas e ser aquela entidade a ser admitida à cotação, como é que a circunstância de haver uma empresa que está cotada em bolsa, como é que isto depois impacta o conjunto das outras entidades, das outras empresas que fazem parte do grupo. Portanto, é preciso fazer um planeamento e uma estruturação e o planeamento destes aspectos, em que também que os advogados têm um papel essencial. No fundo, em todo o processo, do princípio até ao fim, os aspectos jurídicos, eu diria que mais até do que se calhar em qualquer outro tipo de operação, ou projeto, ou transação, num IPO, os aspectos jurídicos são absolutamente cruciais e é por isso que quem presta assessoria jurídica, normalmente nestes projetos, é um conjunto também limitado. Há pouco o Joel falava da Liga dos Campeões das empresas que se admitem à cotação. Bom, também há uma Liga de Campeões das firmas de advogados que fazem a assessoria deste tipo de operações. É o tipo de conhecimento que só se adquire por experiência, fazendo, e há um número limitado de firmas que, no plano internacional e mesmo nos mercados mais evoluídos, se formos ver as firmas que fazem a assessoria destes processos, são sempre as mesmas, são meia dúzia, que de facto têm os recursos, têm a experiência, têm a reputação e têm os conhecimentos para realizar todo este processo e para assumir as responsabilidades inerentes, porque, como imagina, um erro que possa ser cometido, nomeadamente na redação do prospecto, alguma coisa que seja, por exemplo, mal escrita, que seja equívoca, que seja ambígua, pode ter naturalmente consequências muito graves. Agora, a parte que é do interesse de quem nos ouve e que certamente quem nos está a ouvir terá a perguntar, pronto, o senhor está a falar muito bem, mas como é que eu posso contactá-lo caso queira abrir capital e pretenda contratar a sua firma? É a questão que vou colocar a seguir, mas antes gostava de explicar aqui aos ouvintes quais são os benefícios, naturalmente, e partilho aqui com os ouvintes e quem nos acompanha pelo YouTube, perceber, por exemplo, para as ações, o acesso a financiamento de longo prazo, sem compromisso de remuneração, é uma das questões mais importantes. Naturalmente que para emitir ações tem que ser sociedade aberta, eu explicava do Rui Amendoeira, ou seja, vai ter que abrir mão de parte do capital para poder transacionar livremente, ou seja, deixa de ser dono desta parte do capital, a empresa vai buscar dinheiro ao mercado vendendo parte do seu capital. E tem esses benefícios, acesso ao financiamento de longo prazo, sem compromisso de remuneração, tem benefícios fiscais na taxa de IAC, na distribuição de dividendos, que por lei é 10%, mas passa para 5% para o caso das empresas que estejam cotadas em bolsa. Depois a reputação corporativa, como disse bem o Dr. Rui Amendoeira, as empresas cotadas em bolsa usufruem de melhor avaliação pelos seus stakeholders. Depois a ação de investimento, a entrada em mercado, pode servir para gerar riqueza aos acionistas e aos seus fundadores. Às vezes há quem diga, não, mas eu prefiro continuar a ser dono da minha empresa. Aqui o Hora da Bolsa diz, se calhar às vezes é melhor ser dono de 20% de 1 bilhão do que dono de 100% de apenas 10 milhões. E no caso das obrigações, aqui você não precisa abrir capital, os acionistas continuam na posse dos 100% da maioria do capital, não abrem mão, mas mesmo assim vão buscar financiamento com um custo tendencialmente mais baixo
do que as formas de financiamento tradicional, por exemplo, o crédito. Há aqui, efetivamente, a questão da flexibilidade. O emitente pode escolher a data de vencimento e o período de pagamento dos juros, e a estrutura acionista, não é? Ao contrário de emissões de ações, os atuais acionistas conservam o poder. Também a questão da fiscalidade mais atrativa, maturidades superiores a 3 anos, usufruem também da redução do IAC de 10% para 5%. E vai dizer, não, mas o Estado paga cupons, por exemplo, 16% ao ano e tem que pagar cupons de 6 em 6 meses. Você pode, por exemplo, emitir obrigações a 20% e pagar só no final do ano. Também é uma opção. São essas duas questões, mas para fazer tudo isso passa também, e não somente, por escritores de advogados, e aqui temos a quem a gente convida, Dr. Rui Amendoeira. Caso uma empresa que nos ouça e que queira contar com os serviços da Sociedade de Advogados, quais são efetivamente os passos a seguir e que conselhos deixaria enquanto especialista? Eu sou, por obrigação deontológica também, reservado quanto a estas matérias de promoção. O meu objetivo hoje não é promover os meus serviços, o meu objetivo é falar deste tema de um ponto de vista técnico. O único conselho que eu dou a uma empresa que queira abrir o capital, entrar em bolsa, quanto à assessoria jurídica, procurar uma firma de advogados que tenha track record e tenha experiência neste domínio. Isto é uma área extraordinariamente complexa, estes processos extraordinariamente complexos são demorados, e para se poder assessorar adequadamente um cliente, eu diria que é preciso fazer este tipo de operações muitas vezes e aprendendo através da concretização das operações, da experiência concreta, da experiência no terreno. Porque neste aspecto a única recomendação que eu deixo é que as empresas procurem identificar firmas e advogados que de facto tenham efetivamente competência, reputação e experiência neste domínio e capacidade e recursos, enfim, dimensão suficiente, porque, como imagina, é um tipo de projetos que consome muitos recursos. É preciso equipas bastante largadas para poderem assessorar adequadamente um cliente nesta área. Em relação aos aspectos que o Joel agora referiu, eu destacaria aqui dois que me parecem muito importantes e que qualquer empresa que queira entrar no mercado de capitais tem que ter em atenção. O primeiro é que a cotação de uma empresa em bolsa, isto é verdade para qualquer mercado de capitais, mesmo para um mercado de capitais que ainda é nascente, está numa fase incipiente, como é o caso do mercado em Angola, até aos mercados mais desenvolvidos e mais sofisticados nos Estados Unidos, nos países europeus, por aí fora. E seja em que mercado de capitais for, a empresa que for admitida à cotação e que passar a ver o seu nome na lista das empresas cotadas tem que perceber que essa admissão à cotação e a entrada na bolsa exige obrigações e uma cultura de transparência dentro da empresa, de comunicação ao mercado, de reporte ao mercado, de permanente capacidade de comunicar com o mercado, e a empresa tem que ser o mais transparente possível e tem que estar preparada internamente na sua estrutura, na sua organização, nas pessoas que estão afetas ao relacionamento com o mercado, com os investidores, tem que estar preparada para ser transparente, para ser rigorosa, para ser fidedigna na informação que dá ao mercado. As empresas, antes de serem admitidas à cotação, as empresas privadas, chamemos-lhe assim, não têm, em geral, essa cultura ainda. A cultura tem que se adquirir e tem que ser posta em prática a partir do momento em que uma empresa é cotada em bolsa. Nós estamos a falar aqui do processo de admissão à cotação, mas depois há o processo depois da cotação, depois da entrada em bolsa. E o conjunto de obrigações, de requisitos, de exigências, de natureza legal, procedimental, de reporte, que são necessários depois de uma empresa estar cotada em bolsa, são de facto muito significativos e a empresa tem que estar preparada para dar cumprimento a todo esse conjunto de obrigações. O outro aspecto tem a ver com o objetivo da entrada em bolsa. Porque é que as empresas entram em bolsa? Porque é que, no fundo, aceitam passar por este processo? Pode ser um processo difícil, penoso de admissão à cotação e depois de passarem a estar sujeitos a todo um conjunto de regras e de procedimentos e de cumprimento de obrigações. Porque é que as empresas sujeitam a todo este conjunto? Qual é o benefício que tiram? Naturalmente, isso depende da empresa a empresa, depende das circunstâncias do mercado. Há várias razões, mas, de um modo geral, a razão principal tem a ver com a capacidade de captar financiamento, captar recursos no mercado, ter a possibilidade de captar recursos de milhões de investidores que estão disponíveis para transacionar e comprar as ações da empresa, sobretudo nas empresas de base tecnológica ou das empresas que começam como startups e bases tecnológicas e que são, ao longo do seu desenvolvimento, do seu crescimento, apoiados por fundos de venture capital, por private equities. A chegada à bolsa é a forma de monetizar todo o investimento que foi feito ao longo de anos na empresa, desde o momento em que os fundadores tiveram a primeira ideia,
lançaram a empresa, começaram com os primeiros financiamentos privados, conseguiram encontrar investidores, fundos que participam no capital da empresa e que permitem que a empresa vá crescendo, mas depois há um momento em que todo esse esforço, todo o projeto foi concretizado durante anos de um modo privado, há um momento em que depois é preciso monetizar todo esse investimento, remunerar também as pessoas e os fundadores e os fundos e os investidores e toda a gente que participou nesse projeto, e isso é feito através da entrada no mercado de capitais e através da Bolsa. E depois, dependendo naturalmente também do mercado de capitais em causa e da Bolsa em causa e da sua dinâmica, a Bolsa depois em si e o mercado de capitais depois em si pode ser um instrumento muito interessante para depois a empresa continuar a financiar o crescimento, a atividade. Hoje em dia, muitas vezes, vemos isso, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas que entram em Bolsa são empresas ainda deficitárias, são empresas que perdem dinheiro e, portanto, são empresas que precisam de continuar a obter recursos financeiros e obter financiamento para continuar a expandir-se e para continuar a desenvolver o seu negócio, até ao ponto em que começam a ser lucrativas e, a partir do momento em que estão em Bolsa, podem, obviamente, vender ações e financiar-se através da venda sucessiva de ações. Esse é, de facto, o objetivo mais importante. Embora a realidade tenha que ser aferida à empresa, as circunstâncias são diferentes. Por vezes, a entrada em bolsa não é mais do que uma forma de resolver questões que têm a ver com a estrutura acionista da empresa, de permitir que, em relação a acionistas que querem sair, permitir que haja uma monetização dessa participação e, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que têm que ser avaliadas caso a caso e empresa a empresa. E é preciso, em cada momento, que a empresa faça esta análise custo-benefício, porque estar na Bolsa tem benefícios, mas tem muitos custos também, se e em que medida é que se justifica continuar a ser uma empresa cotada, porque às vezes empresas, inclusive empresas que estiveram na Bolsa durante muito tempo, chegam a um determinado momento do seu desenvolvimento em que a gestão decide que afinal se calhar é melhor sair da Bolsa e tornar-se, digamos, uma empresa privada, porque num determinado momento, isso depende da estratégia de cada empresa, das circunstâncias particulares de cada sociedade, pode não se justificar que a empresa continue cotada. São decisões que têm que ser tomadas caso a caso em função das circunstâncias de cada empresa e de cada momento. Muito obrigado, Dr. Rui Amendoeira, pela sua disponibilidade e por ajudar-nos a compreender melhor o tema da abertura de capital em Bolsa. Agradecemos a sua disponibilidade. Esperamos contar consigo noutros debates sobre este tema para ajudar a construir conhecimento e maior à vontade por parte das empresas angolanas e não só que se queiram listar na Bolsa angolana. Dr. Amendoeira, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado eu pelo convite. Foi um gosto estar nesta pequena conversa e de poder, de alguma forma, ter ajudado a esclarecer estes temas. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rui Amendoeira. Assim, caro ouvinte, que nos acompanha na LAC, nos 95.5 em FM, ou no canal YouTube, ou no nosso canal do Instagram. Muito obrigado por acompanhar este programa. Desejamos continuação de excelente quinta-feira. O Hora da Bolsa regressa na próxima semana, como quem diz, na segunda-feira, com mais um tema que lhe vai ajudar a perceber como rentabilizar a sua poupança por via da Bolsa de Dívida e Valores de Angola e também como obter capital ou financiamento da sua empresa por via da Bolsa de Dívida e Valores de Angola. A todos, João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressar, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Um abraço a todos. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.